Olá, olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador do projeto Essas Mulheres, colaborador do blog Feminário Conexões e também agora colaborador da revista cultural Debarde, lá na área de marketing. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um Essas Mulheres. Hoje eu vou ter o prazer de receber a escritora e tradutora Cristiane Grando. Sejam todos bem-vindos. Chame aviãozinho. Estamos o pessoal a participar, que vai ser uma conversa maravilhosa. Seja bem-vinda, Vânia Teschi, prazer recebê-la aqui. Vinícius Coutinho, meu sobrinho, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, aguardando chegar a nossa convidada. Convide aí os seus amigos para assistir essa live que vai ser maravilhosa. Que vai ter o nosso álbum Essas Mulheres, sempre com uma grande homenageada, além de um bate-papo maravilhoso com essa super Cristiane Grando, minha querida amiga Cris Grando. De Cerquilhos para o Mundo, fazendo sucesso, uma poeta fantástica. Será um bate-papo maravilhoso. E fazendo algumas atividades protocolares do começo da live, já vamos aguardando chegar a nossa convidada. Estamos aqui. Logo vai começar o nosso super bate-papo com a escritora, tradutora Cristiane Grando. Aqui, Pietra, seja bem-vinda. Boa noite, Vânia Teschi. Aguardando chegar a nossa super convidada, Cristiane Grando, super poeta, com uma história muito legal, com livros publicados em vários países, Chile, Argentina, Espanha, República Dominicana, poemas traduzidos para o francês, para o inglês, espanhol, até para o guarani. Aguardando chegar a nossa super convidada, Cristiane Grando. Jaqueline K, seja bem-vinda. Logo estamos começando nossa live, esperando chegar a nossa super convidada Cristiane Grando, escritora, poeta, tradutora, com uma história maravilhosa na literatura. Boa noite, Jaque, seja bem-vinda. Vou falar de você hoje aqui, hein? Seja bem-vinda. Aguardando nossa super convidada chegar. Espero que estejam todos tendo uma noite maravilhosa. Opa, nossa convidada chegou aqui. Seja bem-vinda, Cris. Já vou chamá-la. Vamos que vamos. Chamar a nossa super convidada. Vou lançar um livro. Agora que eu não estou lembrado do nome, se você botar e escrever para a gente divulgar, fica à vontade. Oi, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem com você? Quanto tempo, né, que a gente se conhece e nunca falamos por vídeo. Pois é, verdade. Eu estou muito feliz de te receber aqui, Cris, muito feliz mesmo, muito honrado de recebê-la aqui nessas mulheres. Seja bem-vinda. Agradecida, e eu não consegui colocar o Instagram no computador, mas vamos pelo celular mesmo. É que o Instagram é pelo celular mesmo. Perdão, eu devia ter te avisado isso. Desculpe. Perdão, Cris. Tranquilo. Entrou aqui a escritora Flávia Ferrari, ótima escritora aí de São Paulo, acabou de lançar o livro Tudo é Ficção de Poesia. Seja bem-vinda, Flávia. A Maria do Carmo Silva, escritora baiana, poeta maravilhosa. Seja bem-vinda. Muito legal. Sejam todos bem-vindos. Cris, eu sempre, quando começo com as minhas lives com minhas convidadas, eu gosto de ler alguma coisa que elas escreveram, alguma coisa relacionada a elas, sempre que possível. E eu separei 2 poemas seus aqui. Posso ler? Sim. Eu feliz. Vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro... Pernas que
sou feita de carne. Perdão, deixa eu recomeçar que eu falei tudo errado. Desculpa, Cris. Fluxos. Pensas que sou feito de carne, ossos, sangue? Não. Sou vento, chuva, fogo. Nada às vezes é bom sentir fome para, só depois morrer de saudade, meu último poema. Insuportável, a perfeição do gozo, sangue. Vejo somente sangue e chuva para que introspecção. Para que ver o obscuro? Me ama, mas não me olha com a profundidade dos olhos que não veem. Sinto a falta de suas mãos. É como se no mundo já não existisse um pai, nenhum Deus. Escrever pode ser um ato de amor, mas também eu sou filho das palavras. Alguém canta ao longe, alguém canta em meus ouvidos, surdos, náuseas. Eu que sou quase morta da vida e do silêncio. Escrevo para ser, porque estou, e ainda colo o vermelho da vida. Escrevo no fluxo dinâmico de estrelas, um quase escuro do quarto, para não ver as letras, para ver somente, para ver a perfeição. Infernal calor do corpo suando sob as suas roupas. Sei da angústia de Virginia Woolf e dos hormônios da mulher que explode como vulcões. Tenho medo dos terremotos. Sou filha desses movimentos que moram desde sempre em minha paisagem. Jamais escrevi tanto a um só tempo. Talvez esteja pronto para a mensagem cifrada. Amanhã compreenderei as frustrações do hoje como tu, Carlos. Compreende somente no agora tuas palavras. E folhos do passado, que graça. Levei esse peso, carrego nas palavras. E os filhos que hão de chegar um dia, poeta, escultor de silêncios e pedras. Que doçura e amargo suportam os fonemas e os versos, a morte e seu duplo vem de seduções e mistérios. Mas mortemar a morte, vem a morte que habita em mim. A morte e seus ecos. Queria tanto ser homem e talvez assim pudesse ter menos morte. Abandono é o meu nome. Meu ser gestado pelo tempo, cicatrizes do rosto, e muito mais que as rugas, cicatrizes na cara em que o mundo bate, 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 como um vento nas janelas de uma casa abandonada. Escrevo como se fosse um só grito. Na noite escrevo. Escrevo. Energia escura do multiverso, pluriverso, à noite. E anoitece ainda mais. Que lindo, Cris. Que lindo. Poema lindo demais, apaixonante. Do livro Fluxo, não é? Isso. Emocionante. Aí eu separei mais um segundo poema, esse menor, Cicatriz. Úmida como chão de terra e depois sorrindo. Ao sentir o cimento quente nos pés, sol entre as folhas do pessegueiro que sou. Ri, e ao chorar, ri profundamente. Os teus frios pés nos meus. Sobre a noite, os cobertores de neve. Que lindo, Cris. Olha que emocionante poder ler teus poemas assim. Uma honra para mim, viu? Que lindo, que lindo. Feliz um país que tem uma poeta como Cristiane Grande. Pois é. Se a poesia pudesse melhorar o mundo mais rapidinho, seria bom, né? Seria bom, mas ajuda muito, viu? Ajuda muito. Se nós não fosse a poesia, a arte, né? Nossa. A esperança existe porque a arte persiste, Cris. É que eu sonho com a varinha de condão, né? Você vai lá e faz plim. É meio difícil. Aí já realmente, né? Eu fui professora a minha vida toda, então a gente sabe que realmente as mudanças são lentas, né? Sim. Mas não verdade. pode... São lentas, mas acontece. É grãozinho por grãozinho, né? Grãozinho por grãozinho. Entrou aqui, deu uma mensagem aqui, a VS Teixeira, falou, querida Cristiane, saudades, seja bem-vinda. A Maria do Carmo, Silva, nossa escritora baiana, super escritora daqui, Olá, saudações poéticas, seja bem-vinda, Maria do Carmo. Nília também entrou aqui, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Nília que deu aqui, palminho aqui, e escreveu aqui, o que seria de nós sem a arte? Verdade, Nília. Aí a VS Teixeira falou, sugiro que a Cristiane leia um dos seus poemas. É claro, se ela quiser, ela pode ler. Tá bom, Cris? Se tiver vontade, separe, pode ler. Eu só vou começar lendo um pouquinho, dar um pouquinho da sua biografia, para todo mundo que não conhece, você ainda te conhecer. A Cristiane Grando, claremente, que a Clariana Santana, outra escritora nordestina maravilhosa,
Paraíba, seja bem-vinda. Também está com o seu livro novo. Ai, Clariane, esqueci o nome do seu livro, perdoe seu amigo. Mas coloque aí que a gente fala. A Dora Lampeste, que é a escritora que também acabou de lançar seu livro. Pode colocar o nome do seu livro aqui para a gente ler. Deu Saudações do Sul. Ela que é de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, se eu não me engano. Seja bem-vinda. Bom, vamos conhecer um pouco mais da Cristiane, para quem não conhece. Cristiane Grando, de Serquilho, São Paulo. Autora de 16 livros de poesia, clientes publicados no Chile, Brasil, República Dominicana, Espanha e Argentina. Em português, teve que ter os seus textos traduzidos em português, francês, espanhol, inglês, catalão e guarani. Representou o Brasil em 2015 no 11º Festival Internacional de Poesia de Granada, Nicarágua. Seus ensaios, produções literárias e traduções estão publicados em inúmeras antologias, jornais e revistas impressas digitais. Em alguns casos, revistas científicas de diversos países da América e Europa. Possui ampla experiência em leitura de poesia para públicos escolares e universitários, em congressos de poesia, eventos culturais, acadêmicos, rádios, feiras e bienais do livro no Brasil. França, Chile, Argentina, República Dominicana, Haiti, Porto Rico, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Uruguai, Cuba, Nicarágua, Paraguai. Escreve seus poemas em português, francês e espanhol, traduzidos ao catalão, inglês, italiano, holandês e nas línguas indígenas, zapoteco e guarani. Olha só que show! Cris, seu passaporte está cheio de carimbo, né? Sim. Cheio de poesia. Eu vou falar um poema para a pessoa que solicitou, né? Uhum. Depois você me lembra o nome dela. Pode Posso falar? Eu vou falar 2, já que você falou 2, vou falar 2 também na sequência. Vamos lá. Fica à vontade. Quanto silêncio é preciso para fazer um poema? O silêncio da solidão e das portas, da imaginação, do mundo, do vento, das águas e dos gatos. O silêncio do branco, tanto barulho para nada. Silêncio, silêncio, o silêncio e algumas palavras. Que lindo! Hay una parte de la vida que me espanta, este desasosiego entre árboles y aguas, secretos, campanas, misterio, un no sé qué, tranquilidad y turbulencia, salir y al volver, querer salir, queriendo volver para los brazos o para el vientre, es noche, noche, en el rostro el viento veloz, viento, nubes, el júbilo, la nada, el sin nombre, el nunca más. Esse foi, que lindo, que lindo. Esse foi traduzido pela Esperança Niessa, porque quando eu escrevi esse poema em português, eu não sabia espanhol ainda. Mas legal. Hoje tem poemas que eu escrevo em espanhol, às vezes escrevo em francês também. Que legal. O nome da pessoa que traduziu esse poema que você falou, Esperança? Niessa. Ela tem nome francês porque ela nasceu na França, né? Os pais dela são espanhóis. Ah, que legal. A Veste Teixeira falou que bravo, bravo, lindo. A Catarina falou que maravilhosa, seja bem-vinda, Catarina. Aí a Dora lembrou aqui que ela mora em Novo Hamburgo, área metropolitana de Porto Alegre. Ó, você deve morar perto da Vânia Tesch, educadora, contadora de histórias. Escreve também, escritora das boas também, que mora aí também na área metropolitana de Porto Alegre, aí perto aí também, legal. E a Flávia Ferrari me lembrou aqui que o livro da Clariana, o livro novo da Clariana se chama Rebento, de poesias. Clariana que também é uma ótima escritora, assim como a Flávia Ferrari também. Cris, como é que começou a sua história com a literatura, a vontade de escrever? Já viu uma coisa desde a infância, ou despertou na adolescência, na fase adulta? Como é que aconteceu? Já era adulta. Na verdade, eu fui uma adulta muito cedo, né? Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos, então eu já me transformei numa adulta, comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu já era assim, uma adulta com muita experiência de vida, já pagava INSS há muitos anos, porque trabalhei em vários locais, né? Então, fui para a faculdade, eu já gostava de ler, né? Minha tia, chamada Genil, me deu alguns livros na infância, porque aqui não era tão fácil conseguir.
Na escola tinha os livros também da biblioteca, mas eu lembro mais, assim, os livros que a minha tia trouxe. Eu era muito pequena. Acho que eu nem ia para a escola ainda. Então, esses poucos livros que ela deu, mas, assim, foi o que me instigou a gostar de ler. Aí, quando eu fui para a faculdade, no primeiro ano, eu tive um professor de teoria literária que chamava Joaquim Aguiar, que já faleceu, e ele deu aulas no primeiro semestre só sobre Manuel Bandeira. Ele falava sobre o Manuel Bandeira, um pouco da biografia, né? E mostrava que ele era uma pessoa simples, como qualquer outra pessoa, que ele andava de chinelo havaiana no Rio de Janeiro, né? Ele descrevia várias situações, né? Do Manuel Bandeira, ele no hotel, aqueles poemas que ele fala sobre hotel, né? Que ele morava em hotéis e tal. E aí eu percebi, eu falei, peraí, para ser poeta pode ser qualquer ser humano, né? Eu percebi isso pela fala do professor. Aí eu decidi, eu falei, eu quero ser uma grande poeta, que tinha que rimar com o grando, né? Eu quero ser uma grande poeta, eu já decidi de cara, assim. Fiquei um ano treinando, treinando, treinando. Depois de um ano, no dia 25 de janeiro de 1993, era aniversário de São Paulo, eu estava assistindo um show da Gal Costa pela televisão, na casa da minha mãe, estava de férias, né, da faculdade, e consegui escrever meus 2 primeiros poemas naquela noite. Que legal, Naquela que solidão, legal. assim, eu estava meio sozinha em casa, não lembro muito bem porquê, tinha 19 anos, né, tinha acabado de fazer 19 anos, e aí escrevi os 2 primeiros que eu considerei que são poemas, né, que é A Meia Luz e Amor Embriagado. A Meia Luz eu sei de cor e Amor Embriagado é muito longo, né? Aí teria que ler, mas ele é um poema visual também, ele é assim, um pouco tem a marca do concretismo, né? Então é mais gostoso de ler olhando a página, na verdade. Porque o amor está embriagado, o personagem que o eu lírico descreve é um homem que está embriagado, então as letras também estão embriagadas. Mas a meia luz é fácil, são só 4 versos. O espelho refletia o quarto e a triste esperança da volta. Verônica, os olhinhos parados. Safiras, o vazio na cama. Então, Que lindo, Cris. obrigada. E o poema também é visual, mas é muito simples, porque entre o terceiro e o quarto verso, eu deixei um espaço que era para representar o vazio na cama, né? Ficou muito interessante essa Uhum. duplinha, essa duplinha que me fez começar uma carreira, né? Porque eu me considero que eu fui profissional na poesia, né? Porque eu consegui viver uma época que a gente era convidado, inclusive com cachês, né? Para os eventos, com tudo pago. Depois isso foi diminuindo, mas eu participei de muitos eventos no Brasil e na Espanha, esse da Nicarágua, né, que você mencionou, que é o mais importante, né, foi um evento muito importante para a minha vida. O meu sonho era ir para lá, e também na Colômbia tem um festival muito lindo também, de poesia, que quem sabe um dia eu conseguirei ir, né? Vamos ver. Ah, Já, você já fui vai, à merece. Colômbia, mas eu fui a turismo por 15 dias. Foi uma viagem inesquecível. Só que eu não apresentei nenhum trabalho lá, né? Fui mesmo de férias. Ah, que legal. Colômbia, Colômbia. Aproveitou bastante, então? Bastante. Conheci lugares lindos, um deserto lá. Esse deserto foi uma experiência muito impressionante também. E depois uma cidadezinha assim que chama Villa de Leiva, acho que é muito assim um clima Paraty sem mar, né? Como se fosse estar em Paraty, mas não tem mar. E foi tudo muito impressionante, né? Esse deserto, assim, essa coisa de você estar no meio do nada, né? No Chile também eu fui para a Cordilheira dos Andes, com poucas pessoas, com mais 3 pessoas uma vez, e é muito gostoso. Você tá num lugar que você sabe que você vai demorar para, assim, pelo menos 1 hora ou mais para poder alcançar um local onde tem pessoas, mais pessoas, né? Eu gosto Que de legal, experiências Cris. de solidão. A solidão é uma coisa que eu sempre valorizo muito. Bom, agora falam solitude, né?
Mas eu uso solidão, aí me corrigem, falam solitude. Eu sei que existem os dois termos, mas eu não sei. Eu acho que os escritores, eu vou te dar um exemplo com a Hilda Hilst, né? Você sabe que eu estudei muito a Hilda Hilst. Você conheceu a Hilda Hilst? Conheci, eu fui visitá-la 8 vezes e depois que ela faleceu, eu fiquei muito amiga dos herdeiros que moravam na casa, né? Frequentei muito a Casa do Sol, até hoje, né? Frequento, mas agora menos. E aí aconteceu o seguinte, quando ela datilografava os poemas, né? Ela usava uma grafia que era de uma ortografia anterior à nossa. E muitos escritores são assim, Mário de Andrade também, ele tem certas palavras, melhor, com i, tem certas palavras que o escritor escolhe, que ele gosta de falar daquele jeito, né? E eu sou assim com a solidão, eu prefiro falar solidão do que falar solitude, né? Mas tudo bem, se alguém quiser distinguir, é mesmo. Eu acho que a solitude, nem eu sei direito distinguir muito bem, mas eu entendi que é você estar bem na solidão, né? Eu acho que para mim, não é para mim foi sempre uma busca, essa solidão, né? Porque eu queria saber quem eu sou. Fui morar na República Dominicana, né, com uma bolsa do Itamaraty, um projeto chamado Leitorado, que é para a pessoa dar aulas de letras, no caso, né, de português para estrangeiros, numa universidade estrangeira. E eu fui. Então, eu cheguei num país que eu não conhecia absolutamente ninguém. Quando eu fui para a França também, foi o primeiro país onde eu fui, né? Eu ganhei uma bolsa de doutorado, fui morar em Paris 6 meses. Então, eu tive essas experiências de solidão, mas eu acho que na República Dominicana eu consegui avançar mais nesse. Eu já estava mais preparada para a solidão, eu queria saber quem eu sou, sabe? E, no fundo, a gente é o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer, né? Então, eu, por exemplo, se eu levanto e tiver 3, 4 coisas para fazer, eu tenho certeza que a primeira que eu vou fazer é plantar. Então, eu vou plantar alguma coisa, ou flor, ou horta, qualquer coisa. Eu descobri uma coisa que eu não tinha, né? Que é essa conexão com a terra. O legal é que eu venho de famílias de agricultores, né? Tanto meu pai quanto minha mãe foram agricultores. Então, só que eles não me ensinaram nada dessa arte de plantar, né? Mas eu, como também observei algumas coisinhas, eu estou conseguindo me virar bem. E eu sou apaixonada Legal. pelas flores, sou apaixonada por plantar, assim, de pôr a mão na terra mesmo, sabe? Parece que eu acho que a energia da gente se renova, né? E então eu faço isso. Eu reciclo potes, tudo que aparece de pote na minha vida, mesmo na rua, né? Se eu tomar um sorvete e vier num copo plástico, eu trago para casa. E daí vira uma muda. E as pessoas que Legal. visitam a minha casa, eu posso, se gosta de uma planta, eu tenho mudas já prontas, né? Que legal, Cris. Que legal, que legal. Que história É, maravilhosa. A Rai aqui, a Rai Albuquerque também, escritora cearense, deu boa noite aqui. Seja bem-vinda, Rai. A Vers Teixeira, perfil Vers Teixeira, falou que a poesia é uma experiência de solitude ou de solidão. A gente está falando que solitude e solidão são a mesma. Significa praticamente. a mesma. Eu gosto de falar solidão, Uhum. né? Ela, perdão, Cris, ela já tinha perguntado aqui se você ensina poesia na universidade. Você já está aposentada Sim, da já estou. profissão de docência, né, Cris? Sim, poesia mesmo, eu nunca dei aula, mas eu acho que é possível dar aulas, sem você ter a certeza que a pessoa vai se transformar num grande escritor, pode se transformar num bom escritor, isso sim, mas não dá para prometer que a pessoa vai ser um grande escritor. Eu acho que sempre é uma surpresa. A gente mesmo, quando escreve, por exemplo, quando eu escrevi o Fluxos, eu já tinha muitos poemas escritos, que depois, futuramente, eu coloquei numa antologia só chamada Claríssima. Aí eu tinha o Caminantes já escrito, aí eu escrevi o Fluxos. O Fluxos é um livro muito forte, você escolheu muito bem, porque realmente ele tem uma força muito grande, né? E aí eu tinha medo de nunca mais conseguir escrever um livro assim. Mas também não pensava muito nisso, mas eu consegui, só que ainda ele é inédito. E eu acho que esse ano, talvez, ou ano que vem, ele vai a público.
E eu Que consegui legal, Cris. fazer, e saiu no mesmo formato, que é um poema longo. É interessante isso, né? Porque eu acho que quando a experiência ela é muito profunda, você consegue colocar de uma forma que vai fluindo, e vai fluindo, e vai fluindo. Então, esse livro novo eu escrevi em duas partes. A primeira parte e depois uma segunda, mas que é tudo junto. E já o Fluxos eu escrevi ele todinho, depois eu só pus o comecinho e o finalzinho. Foram um pouquinho diferentes, mas foram quase iguais, assim, os processos criativos, né? Esse é um poema lindo, é lindo. Fluxo é lindo. A Obrigada. Edna aqui, que é outra grande escritora baiana, escreveu aqui, A Soletude é Doce. Legal, Edna. Seja bem-vindo, Edna. A Soletude é Doce, né? A Dora Lampert aqui tinha falado aqui, pediu, gostaria de ouvir você falar um poema em francês. Ah, sim, claro. Vamos falar. Um poema em português e francês, para poder ter a tradução, né? Nossa, tem várias pessoas da Bahia, né? Meu primeiro voo de avião foi para ir num congresso em Salvador da Bahia. Bem-vindos os baianos aqui nessa live. Vamos lá. Mon amour, ma sœur, au rythme de tes premiers pas, de ton sourire de beauté lumineuse et pure, les sons du silence d'aimer a connu le monde. Angelo aux ailes invisibles, aux yeux diamants, ma poupée dans mes bras d'enfant. Iniciação. Meu amor, minha irmã, no ritmo de teus primeiros passos, de teu sorriso de beleza luminosa e pura, o som do silêncio de amar conheceu o mundo. Anjinho de asas invisíveis, de olhos diamantes, minha boneca em meus braços de criança. E Que esse lindo, poema eu Cris. escrevi. Que lindo. Eu escrevi em francês, porque eu comecei o primeiro verso inspirado em Baudelaire, que ele tem um poema que fala Mon amour. Agora eu não lembro se é Mon amour Macerro ou se é Mon amour alguma outra coisa, mas são dois adjetivos, né? E eu me inspirei nisso para começar o poema. Que legal, Cris. Aí, Dora, eu Agora, não sei se... Perdão, te interrompi. Pode falar, Cris. só concluindo, a minha irmã tem 7 anos a menos que eu, né? Então, ela realmente foi uma boneca viva nos meus braços, né? Eu tive uma boneca de verdade para cuidar, para amar, dar carinho. Então, foi uma experiência bonita. Ter 7 anos Você falou de diferença. Pois é, aí você falou que você perdeu o pai com 7 anos, então foi quando ela Minha nasceu, mãe né? estava grávida, minha mãe estava grávida de 5 Hum. meses. Foi difícil. Mas, assim, foi uma perda e, ao mesmo tempo, uma compensação quando minha irmã nasceu, né? Foi uma alegria muito grande, né? Tê-la. E hoje ela tem 2 filhos já. Ah, que legal, que legal. Aí viu Dora lá, eu não sei se você colocou no nome do seu livro que você acabou de lançar, se botou, de repente eu tenha passado, não coloquei para a gente divulgar o seu livro que você acabou de lançar aí, escritora Dora. A Edna que escreveu aqui também, ó. Eu também sou assim, trabalho à noite no jardim, isso é da alma. Falar, ver, escrever, ninguém ensina. É Ibn-Tribo, ou você aprende medidas, dicas. Aí escreveu aqui também, escrever é plantar, é muito intuitivo. Olha aí, mais uma plantadora aqui na nossa live. É verdade. Grande Edna. A Patrícia Cacau, grande escritora lá no Ceará. Seja bem-vinda, Cacau. Entrou aqui também Lisa Jaime, seja bem-vinda. A Edna falou que obrigado. A Dora falou que linda, adorou seu poema em francês. A Marlene de Fábrica, que é uma historiadora, escritora aqui catarinense, fantástica, viu, Cris? Marlene de Fábrica. Também lançou um livro não faz muito tempo, acho que uns 6 meses, o livro Se a Poesia Arte Resiste, um livro incrível. Convido a conhecer o trabalho da incrível Marlene de Fábrica. E ela escreveu aqui, boa noite, Cid e Cristiane. A poesia sangra os sentidos na cor dos olhos. Fantástico, Marlene. E a Vés Teixeira aqui, perfil escreveu. Foi um prazer participar da live com a Cristiane, minha colega de FFCLCH. Eu sou colega de escola, de faculdade, Como é o Cris. nome? Tem alguém que escreveu. Qual o seu nome, Será certo, que é Vés Teixeira? Vanilda? Eu acho que é Vanilda.
pela foto aqui, deixa eu ver. Bom, eu tenho várias amigas que eu amo, que estudaram comigo. É Ela podia A colocar o nome Vanilda dela aqui para a gente Teixeira. saber. É a Vanilda Vanilda, Teixeira. Vanilda, seja bem-vinda, Grande Vanilda, que legal. beijo. Grande beijo. Nossa, Que que legal. surpresa, hein? Que bom, Vanilda. Obrigada. Ó, a Dora Lampas falou aqui, o nome do livro dela é Ruído e Silêncio, Poesias, lançado em junho de 2022? Ué, o que eu estou achando que foi agora? Mas está na Amazon ou no site da editora Oiá. Legal, Dora, legal falar do trabalho dessas escritoras. Aí a nossa Vanilda confirmou, sim, sou eu mesmo. Que legal, Vanilda, seja bem-vinda. Eu falei lá que a Vânia Terra mora na Grande Porto Alegre, mas não falei a cidade de Gravataí. Ele na Grande Porto Alegre também, viu? A Isabel Pochinho aqui também, seja bem-vinda. Que legal. Cris, eu agora vou fazer um quadro que é tradicional aqui das minhas lives, chamado Alvo Essas Mulheres. Faço desde que começou a minha live, e para mim é um quadro muito importante e traz muita alegria, um aprendizado para mim. É um quadro na qual eu faço homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada, né? Não mais uma sociedade nossa que é tão machista, misógina mesmo. Estou falando dessas mulheres que abriram caminho, abriram portas. E, muitas vezes, vamos dizer todas as vezes, quando colocando o pé na porta ou arrebentando porta, né? Para poder ganhar seu espaço, é muito importante falar dessas mulheres. São mais de 100 mulheres que eu já falei aqui nesse quadro Logo Essas Mulheres. Comecei com a minha conterrânea Catarinense Antônia de Barros, uma grande jornalista, escritora, educadora, política, primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 30, bem no começo, quando as mulheres tiveram direito a votar e poderem se candidatar. E passei por mulheres maravilhosas. Pagu, falei de Hilda Ilso também aqui, Cecília Meirelles, falei de Leila Gonzalez, Alana de Jesus, Yara Elberberg, né, que enfrentou a ditadura militar. Enfim, mulheres fantásticas que eu tive o prazer de falar aqui, viu, Cris? Na semana passada eu falei da madrinha Ian Mills, que foi uma militante do movimento negro e uma pioneira do carnaval de São Paulo, com uma história maravilhosa, uma mulher incrível. Hoje eu vou ter o prazer de falar de Helena Greco, que foi uma militante pelos direitos humanos, uma ativista pelos direitos humanos, uma militante política, foi vereadora em Belo Horizonte, a primeira mulher vereadora em Belo Horizonte, com uma história maravilhosa. Helena Greco nasceu em 15 de junho de 1916, em Abaeté, em Minas Gerais, né, interior de Minas Gerais, e morreu em BH em 27 de julho de 2011. 95 anos de muita história. Era filha de um italiano, comerciante italiano, Antônio Greco, de uma mãe mineira, que era professora de casa, a dona Josefina, e teve 6 irmãos. Né? Eram 4 mulheres e 3 irmãos. Até tem uma história curiosa disso, com um dos irmãos, o pai dela colocou o nome de Mussolini. Ele estava encantado com Mussolini, no começo do Mussolini, não, o Mussolini está mudando a Itália, tal. Ele já aqui no Brasil, e recebia notícias lá, e estava empolgado com o começo do Mussolini, colocou o nome de Mussolini no filho, assim, estava para nascer e tal. Até ele morreu antes do começo da área mais pesada do Mussolini, né, na Itália, o fascismo. Até ele vai falar em entrevista que, se ele tivesse vivo nessa época, assim, eu conseguia virar a cabeça dele e enxergar o que era o Mussolini, né? E o curioso é que o Mussolini, segundo a Helena, ele recebeu o nome e adotou mesmo uma postura fascista, assim, né? Ele era fascista mesmo, assim. Ao contrário de outro irmão que ela tinha, que era mais ligado à esquerda, tal, lá o Armando, assim, que era mais ligado, assim. Mas, enfim, a Helena era a filha mais velha. Com 11 anos, ela já estava em Belo Horizonte, com um colégio interno que era gerido por freiras dominicanas, né? Um colégio religioso e tal. E ela estava bem naquele período ainda que figurava aquela lista de livros proibidos pela Igreja Católica, né? Durou desde o século XVI até 1966, né? Lá na década de antes da década de 30, lá no colégio, então tinha essa lista proibida e tinha só uma lista, que era chamada lista cor-de-rosa, que era o que indicava para as moças lerem. Só pode ter isso aqui para a formação de vocês, não pode passar disso. Ela odiava essa lista cor-de-rosa, não podia ver nem falar. A sorte dela, né? Daí também pelo
o instinto dela de ir atrás, de gostar de ler. Eu tinha um professor de filosofia no colégio, o Veloso, que passava por uma lista para os livros, ó, esse livro aqui, que coisa boa. Ela, que era uma pessoa que tinha recursos, né, família classe média, comprava todos os livros que o professor indicava, que não conseguiu, o professor arrumava para ela ler. E ela leu um monte de clássicos, assim. Muitos ela leu na linguagem original, porque ela também ela falava francês, inglês, espanhol, italiano, muito, uma formação assim, muito vasta, assim, com idiomas também. E ela leu Shakespeare, Balzac, Rousseau, todos os clássicos brasileiros, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Augusto dos Anjos, que ela adorava, ficava recitando poesia do Augusto dos Anjos. E sim, nossa Helena era louca por leitura, assim. E ela adorava ficar no colégio lá, embora seja um colégio religioso, e ele era ligado à religião, ela até se declarava agnóstico, já pensava, mesmo no tempo do colégio, já se identificava com a ideia de ser agnóstica, mas ela respeitava lá, porque ela gostava de estudar, então ela participava dos eventos religiosos, ganhava prêmios de religião para satisfazer lá as freiras, ficar tudo bem, tudo certo. Com 11 anos ela começou a namorar o futuro marido dela, lá, era um primo, até primo de primeiro grau, o José Bartolomeu Greco, e engraçado que a família os pais assim não aprovariam. O pai nem chegou a saber, a mulher não gostava da ideia, assim. O curioso é que ela foi conseguir apoio para esse namoro no colégio de peso, uma das vezes, né? Isso porque a Helena, ela tinha um sonho de fazer medicina. Ela queria fazer medicina. E as freiras falaram, imagina a menina fazer medicina. Não, minha moça tem que estudar aqui, se casar e pronto. No máximo é professora, né? Era o pacote que tinha para as mulheres na época, né? Casar, cuidar do marido, ter filho, ser mãe, para por aí. Se de repente ser uma professora, tá bom, né? Era isso que tinha na época. E essa freira acreditava que esse namorado dela, o primo, tinha condição de mudar a cabeça da Helena para desistir dessa ideia de querer estudar mais, fazer medicina. Lê de engano da freira, né? Porque ela continuou estudando, só não fez medicina porque não deu na época, deu um problema lá, mas ela fez farmácia, né? Se formou em 1937, mesmo ano que se formou também o primo dela, que se formou em medicina, e pouco depois de se formar, no mesmo ano que se formaram, eles se casaram, e pouco depois eles foram para os Estados Unidos, lá o Bartolomeu queria fazer uma especialização lá nos Estados Unidos, e a Helena queria ir junto, né? Mas aí teve que pedir uma autorização lá para os Estados Unidos, ela mandou uma carta, ela para o presidente da época, o Franklin Roosevelt, falou assim, eu preciso ir junto, meu marido, eu sou secretária dele, trabalho com ele, não dá 2 passos sem mim e tal, não sei o quê, tá. Aí o presidente americano responde, você pode ir que sim, mas tem uma condição, nada de fazer curso aqui em solo Yankee. Vai ficar lá, trabalha com teu marido e para por aí. Quem disse que Helena ia ficar por aí? Ela chegou lá, fez 2 cursos lá nos Estados Unidos, viu? Não ganhou de todo, mas fez 2 cursos lá. Um até para professor em inglês, se eu não me engano. E depois de voltar ao Brasil, ela teve 3 filhos, né? O Dirceu, a Marília. Muitos dizem que Dirceu Maria tem a ver com o poema Maria de Seda, do lado Tomás Antônio Gonçalves, se eu não errei não, se eu não cometi nenhum equívoco aqui. E teve depois a Heloísa, que é conhecido como Bisoca, né? Ela teve 3 filhos muito legais, com uma consciência muito legal, e ela sempre costuma falar que o primeiro filho de seu foi uma alegria, né? Aquela sensação do primeiro filho. A Marília foi planejada, assim, vamos ter 2º filho, mas a terceira Heloísa escapuliu, não estava nos planos e tal. Enfim, aí passou o tempo, ela na classe média, classe alta de Belo Horizonte, da elite de Belo Horizonte, morando lá, depois voltou aos Estados Unidos. Aconteceu o golpe de 64, né? Golpe, viu? Não é movimento, nem revolução, é golpe mesmo, em 64, da ditadura militar. Ela foi passando, não tinha muito entendimento político, mas aquilo já estava incomodando a Helena. Aí, em 1977, ela começou a ter muito contato com as colegas da filha da Heloísa, que estavam na faculdade, né? E conversava muito com elas, recebia em casa do trabalho de escola, da faculdade, e falava muito sobre a situação do Brasil. A Heloísa, né? Ficou conhecida como Bisoca,
perdão, era muito ligado, simpatizante lá com movimentos de esquerda, de oposição à ditadura, gostava de um grupo que tinha lá em Belo Horizonte chamado Centelha, né, de esquerda, não confundi com Centelha, aquele grupo militar, da onde saiu aquele presidente que já saiu, já foi embora, ainda bem. E, então, começou esse papo, ela ficou se interessando, conversava muito com as colegas da Luísa, tal, com o próprio Luiz, ficou se interessando mais ainda pelo assunto, é, né? Mais naquelas macarronadas que eram famosas lá que a dona Helena fazia para receber todo mundo, as colegas e tal. Até que chegou 10 de maio de 77, ocorreu o ato da medicina, uma manifestação lá na Faculdade de Medicina da UFMG, que era um protesto contra a ditadura, e vinha logo em seguida a prisão de estudantes em São Paulo, né? Então, todo o movimento geral, muita gente foi lá para frente da Faculdade de Medicina fazer esse manifesto contra a ditadura e contra a prisão dos estudantes, né? E a Helena estava preocupada com a filha, mas já estava com aquela coisinha na cabeça de querer participar, assim, foi lá para a faculdade para acompanhar a manifestação. Chegou lá, ela viu todo mundo falando, desde gente da igreja, progressista, pessoal da faculdade, outras lideranças falando. Ela viu aquilo, se empolgou, viu falar com alguém responsável pela organização da manifestação, falou, posso falar, posso falar? O cara perguntou para ela, você está representando que organização, que entidade, que grupo? E ela falou o seguinte para ele, eu estou representando a minha geração que falhou muito, é culpada pela situação que o país está hoje. Forte, né? A Helena, que já estava com 61 anos, o cara imediatamente passou o microfone para ela, foi discursar, deu show, repetiu isso que ela falou para o organizador, pode ser sucesso, né? E, curiosamente, teve um grupo de mulheres que estava lá nessa manifestação, mais novas que a Helena, e ficaram encantados com a Helena, né? Com a dona Helena, como ela ficou conhecida, e convidaram a Helena para participar de um movimento, uma entidade que elas estavam montando, chamado Movimento Feminista pela Anistia em Minas Gerais, o MFPA. E foi convidar, ô, dona Helena, já está montando essa organização aqui, aí não está infobada, não tem presidente, a gente queria convidar você, está empolgada com você. A Helena topou na hora, topou, foi junto fundadora desse grupo, virou a primeira presidente desse grupo, aí a Helena não parou mais com a sua luta, com o seu movimento contra a ditadura militar, a favor da anistia, ela era o símbolo da luta pela anistia no Brasil, né? Ela que pedia anistia geral e restrita para as pessoas que eram perseguidas pela ditadura, estavam exilados e tal, né? Claro que em 79 os militares aproveitaram a lei da anistia e burlaram e fizeram uma coisa para também contemplados para eles não serem julgados. Que foi o erro que podia ter da lei da anistia que a gente sabe bem hoje, né? Mas, enfim, começou ali a luta da Helena. Aí já no final da década de 70 ela já começou, retomou as manifestações do dia 8 de março, Dia das Mulheres, que estava parado por causa da ditadura, organizou mais uma manifestação no final do ano, pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos, de 78. Aí foi participando de várias organizações, participou da fundação do PT em 1981, logo em seguida foi candidata a vereadora em Minas Gerais, a primeira vereadora eleita de BH, e começou 2 mandatos seguidos, e sempre criando a lei, lutando pelos direitos humanos, criou a primeira comissão permanente dos direitos humanos de uma Câmara Municipal, isso no Brasil inteiro, foi pioneira, trabalho fantástico. Ela trouxe, enquanto vereadora, as Mães da Praça de Maio, né, que é essa organização famosíssima, importantíssima na Argentina, que lutou contra a ditadura argentina, pelos filhos que foram vítimas da ditadura argentina, né? Ela trouxe aqui as Mães da Praça de Maio para conversar aqui, para BH, para dar seu depoimento, muito legal. Enfim, lá não parou mais, sempre ligada a atividades humanas, ligada às minorias, os negros, LGBTs, gênero, tudo que ela tinha, que ela via que estava precisando de apoio, ela estava em cima, estava lá manifestando, colocando a cara para bater. Ela também instituiu a Comissão da Verdade em Minas Gerais, né, foi uma das fundadoras. Nesse período, até ela levou uma lista para o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais de médicos que colaboraram com a ditadura, atestando laudos falsos, né, com pessoas que foram assassinadas pela ditadura, denunciou esses
médicos, né? Só que o CRM, né? Como acontece com a maioria do CRM no Brasil, o CRM Minas Gerais, super conservador, super corporativista, engavetou lá os processos, não aconteceu nada. Aliás, ao contrário de alguns lugares, como São Paulo e Rio, que teve médicos que foram denunciados, foram caçados, tiveram sua licença caçados. Né? Mas em Minas Gerais não aconteceu nada disso. Ainda teve um efeito contrário, um efeito ruim para a dona Helena, porque teve duas médicas tribunalistas que resolveram processar a dona Helena. Ela foi no primeiro momento absolvida, mas no segundo momento ela foi condenada a ser presa por um ano de regime aberto. Parece brincadeira, fizeram isso com ela. Mas isso não fez com que a nossa querida Helena Grego abrisse mão da sua luta. Pelo contrário, continuou sempre. Depois que ela saiu da Câmara de Vereadores, em 93, ela fundou, criou junto na prefeitura a primeira coordenadoria de direitos humanos e cidadania da prefeitura de Belo Horizonte. Presidiu, foi a primeira coordenadora, foi iniciativa dela, e criou até o fim, lutando pelos direitos humanos, sempre presente, sempre se manifestando, até os 86 anos. Que aí começou a saúde, começou a complicar, começou a dificuldade de andar, ela começou a parar um pouco com as atividades, mas sempre lúcida, sempre com a cabeça erguida. É muito bom falar de Helena Greco, e para nós aqui, a homenagem a Helena Greco, presente, uma mulher fantástica. Se você quer fazer um comentário, Cris, fica à vontade. Sim, para mim é uma honra estar no mesmo programa que a Helena Greco. Agradeço muito a sua escolha. E eu queria só comentar que o movimento das Madres de Maio, da Plaza de Maio, né, da Argentina, continua até hoje, né, com as abuelas, com as avós, né? Então, de vez em quando aparece alguma criança que tinha sido desaparecida, né, durante o regime militar, e conseguem vincular a mãe biológica, né, com a pessoa, com, seja homem, seja mulher, né, com a mãe, com os pais, né, mesmo que eles já tenham falecido, né, mas pelo menos a pessoa que nasceu, ela tem o direito de saber quem são os pais dela, né, do ponto de vista biológico, né. É muito triste, né, é muito triste essa época, porque mataram os pais e pegaram as crianças para adoção, né? Muitos eram militares mesmo que adotavam, né? Essas crianças e que não tinham como saber porque elas pegavam bebês, né? Então a criança nascia. Às vezes tem casos de que algumas que conseguiam perceber que faltava alguma peça, né? Olhava as fotos de família. Aí meio que percebia que não tinha foto da mãe grávida, mas tinha dos outros irmãos. Teve casos assim, né? Que a própria pessoa percebeu, né? Mas é mais um trabalho mesmo das mães e abuelas. Essas mães, né? Acabou de passar o Dia das Mães e foi muito emocionante. Eu fiz um poema também. Você fez um Acho que a gente poema? Fiz um poema. Se você puder ler Só depois pra gente. tá. Eu fiz um poema que foi lido, na verdade, num programa de TV local aqui, né? Minha mãe foi também, minha mãe estava lá ao vivo, foi muito bom. Nossa, que emocionante. A Silvia Grijó, que é uma escritora lá de Manaus, viu, Cris? Escreveu aqui. Que maravilha, Cristiane. Plantar e escrever, duas atividades muito perto. Assina embaixo. Aí escreveu aqui. Helena era feminina. Viva! Viva Helena! Isso mesmo. Édia, falar em Helena, para não passar batido, tem um viaduto lá em BH que é chamado Viaduto Helena Greco. O nome que foi em 2014, se não me engano, substituindo o nome anterior, que era Castelo Branco, né? O primeiro presidente da ditadura militar, vejam só. Aí tiveram a lucidez de colocar o nome de Viaduto Helena Greco. O pior é que agora apareceu uma vereadora de BH, lógico, que é de extrema-direita, não podia ser diferente, querendo mudar o nome do Viaduto Helena Greco para olhar Olavo de Carvalho, ver se pode. Ai, meu Deus. Que coisa horrorosa, né? Povo de BH, não deixe isso acontecer, pelo amor de Deus. Deixe isso acontecer, por favor. Eu vi que a Ana Lúcia Vasconcelos, que é uma grande amiga, eu não estou acompanhando o chat, né? Mas eu vi que ela entrou, não sei se ela está ainda, se ela tiver, um beijão, Ana Lúcia.
jornalista, ela é uma grande figura, grande amiga da Hilda Hilst, Que da legal, sejam época todos que bem-vindos. Eu vi que estou aqui também a Carla Jacob, que também é escritora. Seja bem-vinda, Carla. Rodrigo, seja bem-vindo, muito legal. E é legal isso que eles falando, por favor, PH, por favor, não deixe isso acontecer, viu? Eu sei que aqui em Santa Catarina eu não posso falar muito, que o meu choro aqui está minha própria cada um, mas BH, pelo amor de Deus, acordem. Muito legal, viu? E assinamos é isso. embaixo. Oi? Eu assino embaixo. Sim, sim, sim. BH acordem. Para não deixar passar, eu quero falar uma coisa, viu, Cris, antes de escutar nosso papo. Na última sexta-feira, 18 de maio, foi comemorado o Dia de Combate à Violência e o Assédio sexual às crianças, né? Essa data, 18 de maio, ela, ela foi assim determinada, porque no 18 de maio, há 50 anos atrás, deixa eu quero falar isso, a Araceli, uma menina de 8 anos, foi dopada, estuprada e assassinada violentamente por um trio de caras lá, influentes lá do Espírito Santo. Isso aconteceu em Vitória do Espírito Santo, protegido da ditadura militar. Então, o que aconteceu? Não sofreram punição nenhuma. Tentou-se fazer julgamento, investigação, julgamento, mas assassinaram testemunhas, assassinaram agentes da lei que estavam investigando, coisa horrorosa, assim. Até que chegou um juiz que chegou a conseguir dar uma condenação a esses três, mas logo em seguida fizeram um novo julgamento e absolveram os caras por falta de prova. Acredito que fizeram isso. Para quem que ainda acha que é legal defender militar, acha que militar pensa no Brasil, pensa nas pessoas, não pensa nada. Eles pensam em si mesmo e só favorece quem está lá em cima, viu? Aprendo isso. Eu queria falar isso, essa menina, 8 anos, viu? Foi topada, estuprada e assassinada. Viu? Vão dizer o quê? Que era comunista? Vão dizer que terrorista? Ela estava se oferecendo para os caras. Tem gente que é maluco que pode dizer essas coisas, né? É triste. Queria deixar isso registrado. Muito bom. Achei maravilhosa a sua colocação. Uhum. Entrou aqui a Thelma Ventura, minha querida amiga Thelma Ventura, que é escritora, psicanalista, professora e é também CEO da editora Voz de Mulher, fundada por Mulher, faz um trabalho maravilhoso de divulgação de escritoras, viu, Cris? Thelma é fantástica, paulista também, da capital, tem um trabalho maravilhoso. Deu aqui um olá pra gente. Seja bem-vinda, minha querida amiga Thelma. Entrou aqui minha tia também, Sueli, seja bem-vindo. Tinha entrado minha tia Fátima, lá também do Manaus, seja bem-vinda, tia, desculpa não falar antes, sejam todos bem-vindos. Bom, voltando ao nosso papo, viu, Cris, você falou aí, até a gente falou da sua experiência com a Hilda Hilst, assim, que imagina deve ter sido muito interessante, muito enriquecedor, assim, você. O que você lembra dela, assim, que você, assim, nossa, você não esquece jamais, assim, do que você conviveu com a Hilda? Da generosidade dela. Uma pessoa muito generosa, muito generosa. E as pessoas contavam histórias sobre isso também, mas não é só isso, né? Eu conseguia sentir nela esse dar-se ao mundo, né? Aos cachorros, às pessoas. Ela ajudou muita gente. Isso eu não sei se é muito falado, né? Mas os amigos dela contam isso, que na casa dela era uma fila de NPS, gente que ia procurar ajuda. Ela estava com dente, precisava de dentista. Cada pessoa tinha um problema e ia lá procurá-la. Enquanto ela teve dinheiro, ela ajudou as pessoas, né? Olha que legal isso aí. Muito bacana. Ela já tinha essa percepção dela de ser uma pessoa generosa, muito. Não tinha essa afetação por ser uma escritora conhecida, né? Com escritores que recebiam muito bem, lá na casa do pessoal. Ela não gostava de pessoas que iam lá entrevistá-la, mas que não tinham lido a obra dela. Isso ela não gostava. Então, se fosse um pesquisador que já se preparou e fosse lá, ela tratava mais do que bem. Imagina, eu fui como pesquisadora de mestrado, eu era uma menina de 20 e poucos anos, né? 20 anos, 21 anos.
E ela falou para a Lígia Fagundes Telles, eu não vou atender a Lígia Fagundes Telles no telefone porque estou com uma amiga do Unicamp. Eu quase caí, eu estava no sofá, eu quase caí, assim, né? Imagina que eu ia esperar algum dia que ela fosse falar que eu era amiga dela, né? Nossa. Mas, assim, se fosse tem muitos casos de jornalistas, não todos são assim, mas que teve muitos casos de jornalistas que iam lá e não sabiam que ela era uma pessoa já, iam lá sem se preparar. E aí, a senhora já publicou algum livro? Nossa, se fizesse essa pergunta, meu Deus, eu acho que ela soltava os cachorros da pessoa. Ela tinha essas coisas e era uma personagem um pouco, né, diferente em alguns sentidos. Uma coisa que eu me assustei um pouco, que ela pediu para eu ler um poema dela em voz alta quando eu estava lá. Daí pegou, deu um livro na minha mão, que era Alcoólicas, e eu li um poema. Falou assim, se leu tudo errado, em voz alta. Eu não estava acostumada a ler em voz alta, né? Mas não era só isso. É que eu tive um ensinamento na faculdade e ela falou que estava errado. Porque um professor falou que quando chegava no final do verso tinha que dar uma pequena pausa, assim. Ela falou, não tem nada a ver isso daí. Então, no poema dela, realmente você vai juntando um verso com o outro, não tem que parar, né? E foi isso que ela falou, né? Não falou de outras coisas, mas eu tenho certeza que tinha outros defeitos na época, de não saber pôr emoção. Eu não estava acostumada a ler em voz alta, né? Imagina. Grande Hilda Ilse. E a Vanilda Teixeira, ela é coordenadora numa aliança francesa em São Paulo. É um maior orgulho. Nós fizemos francês juntas, várias amigas, e ela chegou, faz tempo já que ela chegou nesse nível de ser coordenadora na aliança francesa. Então, eu não sei se ela estava na hora que eu li em francês, espero que sim, né? Mas se não, depois não tem problema, eu mando um áudio para ela. Legal. A Vanilda escreveu aqui que ela precisava sair da live, agradeceu, estava muito vindo, ela precisava sair, acho que ela tinha um compromisso. Ela deve ter uma vida bem corrida sendo coordenadora, né? Imagina, coordenadora, nossa, a responsabilidade é grande. Entrou aqui também a escritora Juliana Rossi, que acabou de lançar um livro também, Baú de Poesias e Pensamentos. Se eu estiver errado, me corrija, Juliana, deu um bom aqui da gente. Ela que também faz parte da revista Debate, a diretora da área de marketing. Seja bem-vinda, Juliana Rossi, escritora de São Paulo também. Que legal. A Hilda Ilse, essa bronca que ela tinha com a imprensa, com o pessoal de todas mesmo, né? Porque ela com razão falava que não tinha o trabalho dela reconhecido e tal, né? Até depois que ela deu aquela virada lá da senhora obscena, né? Começou com outra coisa, tal. Obsceno, mas sempre com qualidade, né? A Hilda é fantástica. E realmente ela conseguiu, acho que, vender mais, porque o Caderno Rosa de Lori Lamb, que é o primeiro, né? Rapidamente o Masao Ono fez 1.000 exemplares, depois fez mais 1.000, né? E ela depois foi comprada pelas grandes editoras, né? Os direitos autorais e tal. Então ela conseguiu o movimento que ela fez. Demorou alguns anos, mas chegou lá. Primeiro a Globo, depois a Companhia das Letras, né? E várias outras editoras que compraram, e no mundo todo. Você acredita? Ela é traduzida no mundo todo, em cada língua que você nem imagina. Uma coisa impressionante. A cada vez que eu tenho contato com os meus amigos que são herdeiros, vou lá na Casa do Sol, né, vejo a Olga, ela me mostra alguma novidade, está sendo traduzida para o japonês, está sendo traduzida para... Nossa, são muitas línguas. Eu já me perdi a conta. Mas assim, quando eu comecei a estudar, a primeira língua que ela foi traduzida foi ao italiano, que foi o Caderno Rosa de Lori Lamb, a única obra na época traduzida ao italiano. Depois foi, eu acho que foi espanhol ou francês. Depois que foi inglês, e depois veio o mundo todo, né? Ela está aberta. Sabe qual é a questão da Hilda, que eu acho que ela consegue muito público hoje? Ela fala a linguagem do nosso tempo. Então, ela consegue um público muito jovem, que gosta de ler a obra dela. Porque a obra dela é como se você estivesse abrindo um computador ou um celular. Você abre várias janelas ao mesmo tempo. Ela não fecha as ideias vão se... É como se fossem janelas, né? E exige
essa atenção, essa concentração que o jovem está acostumado, porque ele já cresceu, né, o jovem de hoje já cresceu nesse mundo. Então, ela tem um público jovem muito grande, além dos Que estrangeiros. legal. E falando do público jovem, público de hoje, e falar no livro do caderno, como é que é? O Caderno Rosa de Lori Lamb hoje, nossa, é capaz de jogar o livro na fogueira, né? Com a gente ter visto aí, Jogar o livro e a gente junto, né? e a É um gente perigo. junto, né? A gente É um junto. perigo, É, exatamente. até semana passada eu falei, citei aqui, com o livro do Marçal Aquino, que foi censurado na Universidade em Goiás, né? Que um deputado de extrema-direita malhou o pau. O livro estava na lista de livros para o vestibular e o mais triste é que a universidade acatou o discurso do deputado de extrema-direita e tirou o livro da lista para o vestibular. Uma coisa... Aí, Uma coisa... da Rios, que está com uma peça de teatro chamada O Verdugo, na lista do vestibular da UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Minas Gerais gosta muito da Ilda. Tenho certeza que é o estado que mais estuda Ilda é Minas Gerais. Entre São Paulo e Minas Gerais no máximo, mas Minas Gerais é uma coisa impressionante. Olha que legal. Como Eu não sabia disso. Já existiu, inclusive, um evento só dedicado a ela. Em épocas muito antigas, né? Isso assim, eu participei, eu tinha acabado, acho que doutorado, pós-doutorado, por aí. Acho que doutorado. Então é uma coisa um pouco antiga, né? Então você vê como Minas Gerais sempre acolheu a Ilda desde o começo, em peças de teatro, que eles encenam, um monte de coisa. Eventos acadêmicos. Tem em Vitória também. Vitória teve o Deneval, acho que é Siqueira, Deneval, que fez também um evento sobre a Ilda. Ele até me convidou também. Foi muito bom. Aí pude conhecer rapidamente Vitória. Eu conheci muitas cidades e países através do meu trabalho, né? Não só acadêmico, mas também como escritora, né? Falando em país que você conheceu por causa do trabalho, da sua também vida acadêmica, né? E eu li numa entrevista que você falou da sua passagem pela República Dominicana, e você falou com muita emoção, muita empolgação. Parece que foi uma experiência para você assim, inesquecível, assim. O que foi que você viu na República Dominicana que te mexeu tanto, te fez escrever mais? Conta mais dessa experiência que foi tão importante para você, Cris. Para mim, o mais importante foi assim que eu conheci muita gente da cultura, muita gente. Então, assim, e como eu trabalhava para a Embaixada do Brasil, eu recebia convites para eventos, né, gratuitos, convites para eventos artísticos, né, culturais. Chegava a ter, às vezes, 3, 5 convites na mesma noite. Então, assim, era comum eu sair à noite para eventos culturais 5 vezes por semana. Eu tive a vida cultural mais intensa da minha vida, foram esses 6 anos que eu morei lá. Foi impressionante. E uma coisa também que eu fiz foi levar a cultura brasileira para lá com muita intensidade. Eu fazia também informativos por e-mail, mandava para o país inteiro, porque as pessoas, lá o país é pequeno e assim, você tem muita chance da pessoa também estar na capital, né? Então eu ia pegando, conhecia as pessoas do mundo artístico, e qualquer pessoa, não só do mundo artístico, mas principalmente, né? E já ia colocando no mailing, né? Aí quando eu ia divulgar, pelo menos a pessoa lia sobre a cultura brasileira, em espanhol, né? Vai passar o filme tal no Centro Cultural, vai passar um filme sobre Dom Casmurro, Machado de Assis, não sei o quê. Tá tendo evento, como fala? Ao vivo, no Teatro Nacional, a Embaixada promovia um monte de coisa, né? Feira do Livro, um monte de coisa. Então, eu fazia um trabalho de difusão tão grande, que eu era reconhecida no país, mas, assim, de uma forma tão especial, eu me sentia dominicana, também tinha isso, né? E eles se sentiam brasileiros, eles adoram o Brasil, mesmo que não conheçam o Brasil. Haitiano também gosta muito do Brasil. Mas aí, só para você ter uma ideia, quando em 2010 Santo Domingo foi considerado capital cultural, né? Como chama?
É cidade, não, chama cidade, é capital, cidade capital, não sei o que, da cultura ibero-americana, acho que é latino-americana, alguma coisa assim, não lembro exatamente o título. E aí a gente trabalhou o ano inteiro para colocar o selo, esse selo que foi feito para isso, né? É alguma coisa que tem a ver com a Unesco e tal, com as Nações Unidas. E quando chamaram os embaixadores, o ministro da Cultura chamou os embaixadores no final do ano, fez um evento e foi entregar um troféu, né, para agradecer a participação, o apoio. Quando chamaram o embaixador do Brasil, chamaram o ministro da Cultura chamou meu nome também. E eu não esperava, né? Aí eu estava com uma bolsa, minha amiga, que era fotógrafa, tirou minha bolsa e me empurrou para ali, porque eu nem sabia se eu ia ou não ia, né? Ficou uma coisa tão desproporcional, porque os outros centros culturais nenhum chamaram os diretores, né? Mas é que o trabalho que eu fazia não é que assim, era muito além do que se esperava, sabe? E eles eram gratos por isso. E eu sinto muita saudade, porque foi uma das melhores partes da minha vida, eu passei lá. Fiz muitos amigos, eu acho que, sempre pensei isso, se eu ficasse pobre, algum dia na minha vida, o melhor lugar para viver é a República Dominicana, porque eu sei que eu fiz amigos para a vida toda, muitos amigos, e que eles me acolheriam muito, sabe? Mas, assim, espero nunca precisar disso, né? Mas, assim, de tanto que eu me sentia amada lá, sabe? Me sentia, eu achava que eu tinha mais amigos lá do que aqui. Hoje eu sou uma pessoa que eu já conto os amigos nos dedos, sabe? Não sei se tem a ver com a idade, ou se tem a ver que eu vivi muitos anos fora da minha cidade também, né? E os amigos a gente vai se perdendo, né? São raras as vezes, desde que eu me formei, por exemplo, a Vanilda e o grupo da Vanilda, a gente se viu 2 vezes, né? Eu me formei em 95. Então, você vê, claro, fica aquele carinho pela pessoa. Mas, assim, os amigos que você convive, que todos os dias falam com você, que sabem dos seus problemas, que você olha na cara dele, ele olha na sua cara, seja homem, seja mulher, né? E fala, você não tá bem hoje, né, Sidney? Sabe? Uhum. São raros, né? É minha mãe e mais algumas amigas que eu tenho. Mas eu curto também meus amizades, igual a casca de cebola, né? Os principais estão lá dentro, bem guardadinhos. Os outros, a gente tem vários níveis de amizade, né? Eu acho que tem isso também. Ai, que linda Mas você história essa sua. sabe, é bonita a história, né? Você sabe que eu assisti uma palestra, uma conversa com o Valcir Carrasco, aqui no interior, né? Ele veio no sábado passado na Biblioteca Culturana em Jumirim, e eu fui fazer uma pergunta. Uma amiga dele está na Espanha, me mandou uma mensagem, mandou um abraço para ele. Eu li em público a mensagem dela e falei, qual o valor da amizade? Eu gostaria de saber se o senhor tem muitos amigos ou poucos. Aí ele falou poucos, falou dos poucos amigos que ele tem, foi descrevendo, assim. Eu achei, e eu acho que é uma questão de maturidade mesmo, né? Porque são pessoas que você sabe que você pode contar 100%. Esse é seu amigo, né? É muito difícil encontrar pessoas que você possa contar 100%. Então, infelizmente, o mundo é assim, né? Meu mundo é assim. E eu A demorei um Edna falou pouco que para perceber, mas tudo bem. a Edna falou aqui, falou aqui, simpatia por você, Cris. E antes ela tinha colocado aqui, Cris, deixa os seus contatos aqui, viu? Ela está encantada com você, viu, Cris? E com razão, você é fantástica. Edna, faz o seguinte, eu quero ser sua amiga também. Então, você me manda uma mensagem pelo Instagram, que aí está escrito cristiane.grando.1 em número, né? Você colocou como que é o Instagram. E aí eu te mando o meu celular e a gente pode se comunicar por WhatsApp. Que legal. A Brina Kimberly, que entrou aqui também, deu boa noite, tudo bem? Tudo bem, Brina, seja bem-vinda. Legal, que legal. Você ficou quanto tempo na República Dominicana, Cris? 6 anos. 6 anos. Que história linda assim. Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente vai fazer um trabalho, qualquer trabalho que você vá fazer, independente dele ser pago ou não, eu acho que a gente tem que ter o profissionalismo, né? E sabe que eu fiz curso já de tudo que você imaginar. Acabei de fazer o curso de tratorista para dirigir trator. Semana
semana passada. Então, quando eu era bem jovem, lá antes dos 20 anos, antes de entrar na faculdade, eu fiz curso de radialista, um curso de 52 horas. E o professor ensinou uma coisa, e falava, principalmente vocês mulheres, não sei por que ele falava isso, mas ele falava. Quando estiver na rádio, narrando, fazendo rádio, né? Não importa se você teve problema, não teve, você tem que sorrir o tempo todo, porque a pessoa do outro lado vai sentir o seu sorriso na voz. Mesmo que você não esteja bem, você sorrindo, você vai transmitir algo. E é essa questão do profissionalismo, né? Separar o que, né? Ah, não estou bem, eu briguei com não sei quem, e vai trabalhar. E aí, qual o problema? Briguei com alguém, esquece que brigou, vai trabalhar. Sai do trabalho. O meu problema, o meu maior problema a vida toda é que eu saía do trabalho e eu não esquecia que eu tinha saído do trabalho. Eu levava o trabalho para casa. E hoje é uma coisa que eu faria diferente. Legal, Cris. Ó, a Edna escreveu aqui, mando sim. Oba. Grande Edna. Aliás, eu estou em falta com a Edna, eu tenho que convidar ela aqui para a live, porque eu sei que você é maravilhosa, viu, Edna? Espera que eu vou entrar em contato com você também. A Brina aqui disse, obrigada, fico elogiado na gente. E eu que agradeço a sua presença aqui, viu, Brina? Que legal. E você tem dessa época da República Dominicana, assim, poesias que você fala, que você aborda essa sua experiência lá? Ou não chegou? Você chegou a escrever alguma coisa sobre isso? Olha, eu escrevi alguns, eu publiquei vários livros lá, mas alguns eu tinha escrito no Brasil já. Tem 2 livros lá que eu escrevi lá. Já estou achando. Aqui, ó, Grão e o Gardens. É assim, os meus livros, eu sempre dou um título de poesia, né? Com uma palavra só. E essa palavra pode estar em qualquer língua. Daí, quando traduz o livro, não traduz o título. O título continua sempre... Então, por exemplo, Gardens e Grão, né? Eu gosto... O Gardens fala sobre jardins. Jardim interior, vários tipos de jardins. O Grão, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Ah, esse poema é tão... Tem 2 aqui que eu amo, de paixão. Vamos lá. Abri sem querer, agora vai ter que ser esses 2. Traduzir. Traduzir é amar. Não permitir que a neve se derreta, para que se veja sempre a mesma neve no espelho. Tão branquinha, neve sedutora, por sua luz sutil. Eu traduzi muitos poetas de graça, muitos. Livros e livros e mais livros. Hoje eu não traduzo mais, né? Eu só traduzo a minha poesia. Mas traduzi também 800 páginas ao espanhol, de leis e de um livro de história do Brasil. Então, assim, eu até já me cansei um pouco de computador, né? Mas tem um poema aqui que eu acho ele um dos meus preferidos. É desse livro também que eu escrevi na República Dominicana, chamado Grão. De noite ou com com o vento me dobro, nem caio, nem me quebro. Esta noite saio descalça pelas ruas e olho. De noite, todos os gatos são azuis. Show, show, show. Que delícia Viu? te ouvir declamando, viu, Cris? Quando eu estou em recitais, normalmente as pessoas riem quando termina esse poema. É um dos poemas que mais o pessoal ri. Olha que bom, abri exatamente um que chama Sonho Caribenho. Agora já é do livro Gardens. Olha só que curioso. Com dedos imaginários, conhecer outras esferas, a redondez da busca incessante e insistente. Na escuridão, ver aventuras, sonhos, rios e montanhas. Na escuridão, ver-te, menino sonâmbulo, e rir por dentro como a inocência do primeiro beijo. Ah, que lindo, Cris, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. A Maria do Carmo aqui, nossa escritora baiana, assim como a Edna, escreveu aqui. Sensacional live, muito aprendizado com essa convidada. Ah, obrigado, Maria do Carmo, a Cris é fantástica. Ô, Cris, já que você deixou a gente aqui apaixonado pela República Dominicana com o seu relato, temos que ir para a República Dominicana, Paris, Nova York, que é nada. Vamos para
Santo Domingo é capital, né? São Se eu não estou Domingos. enganado. É. Isso, São Domingos em português, Santo Domingo em espanhol, isso mesmo. isso mesmo. Santo É, Domingo é muito legal. E depois o meio do país é assim, é uma ilha. E o meio do país sim. faz frio. Em pleno Caribe. Faz frio, porque é muita montanha, é muita natureza, né? É bem legal. Eu gosto do país inteiro. Olha só que engraçado. Às vezes a gente não valoriza o que tem, né? É o estrangeiro que valoriza o que a gente tem. Isso acontece muito. Eu conheci um senhor chamado Roberto Rimoli, que era dominicano, mas acho que morava em Porto Rico. O pai dele era brasileiro. E ele nunca conseguiu vir ao Brasil. Só que imagina, se o pai era brasileiro, ele ouviu muito falar sobre o Brasil, né? Com a ótica do pai dele. Um belo, eu não sei porquê, ele tocou no tema do sabonete Febo, aquele sabonete de rosas, Sim. né? Cheiro de rosa. E ele falou de uma maneira tão apaixonada pelo sabonete, de uma maneira. Aí eu fiz um poema para esse sabonete, né? Que fala assim: Balada do menino do sabonete Febo, da perfumaria nacional, a mais famosa especialidade. Sabonete de glicerina com odor de rosas por várias horas. Depois de usá-lo, preto translúcido ou verde escuro, pensa o menino. Imagino um banho refrescante nas praias antilhanas, com a inocência branca de um sorriso, e o menino caribenho gritando: o meu castelo de areia e o meu reino por um banho com o sabonete Febo. Devia ter patrocínio da Febo, né, gente? Eu já publiquei esse livro. Eles queriam fazer uma edição de luxo desse livro. Mas realmente, É, aí eu voltei a usar esse sabonete, que assim, a gente usava de vez em quando é criança, os pais compravam, né? E realmente fica o cheirinho por bastante tempo na pele, sabe? Ai, é muito engraçado. Eu faz já dei tempo que eu umas não vejo oficinas. sabonete Febo. Então, e eu também já dei umas oficinas com umas caixinhas de sabonete Febo, mas de outro cheiro. Acho que é Figos da Índia. E eu falava, era um poema da Hilda, e a pessoa tinha que cheirar esse sabonete, né? Que eu abria a caixinha, daí a pessoa cheirava o sabonete, para depois escrever poesia. Eu já dei algumas oficinas de poesia, mas muito poucas, né? Eu gosto de trabalhar a parte sensorial quando eu trabalho. Tem gente que trabalha a memória, eu acho que funciona bem também. Assim, vamos lembrar da infância? O que você mais lembra da sua infância? Isso aí ajuda muito para poder escrever, para destravar, né? Ajuda bastante. Eu mesma, de vez em quando, entro aí na minha memória, volto para minha infância e aí sai algum poema. Que legal. A Edna falou aqui, lindo, lindo, foi onde você estava lendo. Obrigada. Aí falou aqui, kkk, era clássico do Febo, verdade. A Kimberly Brina falou aqui, amo poemas de poesia, sou de Joaíma, Vale do Jequitinhonha. Seja bem-vinda, Kim, que legal que você gosta de poesia. Que Que legal. bom. Estamos falando de República Dominicana, você pode indicar aqui escritores da República Dominicana para a gente conhecer, ler mais sobre a cultura Tá. desse país que é tão fascinante, como você descreveu aí? Eles têm muitos escritores atualmente vivos, de todas as idades. Assim, Legal. o Ministério da Cultura valoriza muito, apoia muito, patrocina livros, é uma coisa muito intensa, uma coisa assim de você cair o queixo, sabe? Muito, muito bom mesmo. Quando eu fui morar lá, eu lembro que eu fui pesquisar e eu só encontrei Manuel del Cabral. E era o portal do Antônio Miranda, que é um escritor de Brasília. Eu Não sei se você conheço. conhece. Ele é meu amigo, a gente se viu várias vezes em eventos, né? E ele tem um portal, Antônio Miranda, eu recomendo que vocês procurem ali no portal dele, porque cresceu muito o portal dele nos últimos anos, então tem várias opções de poetas mortos e vivos ali. Nossa, mas e outra coisa que a República Dominicana tem, que é muito forte, é a fotografia. Eles têm um centro de la imagen, uma casa linda no centro histórico, um sobrado, com um centro dedicado à fotografia. E também com muito valor à fotografia feminina. Eles têm também todo um apoio
orgulho, né, as mulheres serem fotógrafas. Tem muitas fotógrafas mulheres hoje na República Dominicana. Quem começou, eu acho, uma das pessoas principais que começou esse movimento, uma amiga minha também, chamada Mayra Johnson, e tenho no meu coração. É uma pessoa incrível, incrível. Tem uma escritora também que é dominicana, mas ela está morando na Espanha já faz uns bons anos, chama Farah Hayal, com H-A-L-L-A-L. Ela escreve muito para infanto-juvenil e escreve poesia também, mas infanto-juvenil ela ganha muitos prêmios. E, inclusive, ela fez uma história no começo da pandemia, que daí eu traduzi ao português, alguém traduziu, acho que ao inglês, e nós fizemos essas 3 leituras, né? E saiu publicado por uma editora importante da Espanha, né? E da América Latina, da parte hispânica, né? E a própria autora daí falou para mim, e ela mesma achava isso, falou que a minha leitura ficou a mais bonita de todas, né? Que até a dela, que era autora da história infantil. Mas é um trabalho tão lindo, tão lindo. Tá na internet também, tá no YouTube, né? Tá em português, tá em espanhol, tá acho que em inglês. Ah, lembrei. O título é O Mundo de Ponta Cabeça. Então, se colocar o meu nome e O Mundo de Ponta Cabeça, vocês vão achar até o nome da escritora também, né? Que aí tem certinho como que escreve o nome dela. Que legal, Cris. E Que vale a legal, que pena, legal. porque O Mundo de Ponta Cabeça, assim, é uma história curta. Você põe o áudio, é menos, sei lá, 2 minutos, 3, 4. Então, para ver no YouTube é bem rapidinho, né? E vale a pena. É uma história muito bonita sobre o Covid. Como as crianças estavam percebendo o começo do Covid. Que não estavam Que legal, entendendo nada, se estavam perdidas. Mas por que eu não vou na escola, sabe? Umas coisas assim. Ela foi recolhendo relatos de crianças e conseguiu a editora, uma boa editora que patrocinou essa parte, né? De poder fazer uma... Porque a moça que fez os desenhos, a ilustração, é uma pessoa premiada, é uma coisa linda, é lindo de ver. Não é só de ouvir a história, é a própria parte ilustrativa, muito bonita. Que legal, Cris. Que legal, isso é muito legal mesmo. A Edna escreveu aqui, sensorial também gosto. A Val Melo escreveu aqui, adoro o portal Antônio Miranda, é um trabalho de utilidade pública. Eu concordo, eu conheço o portal do Antônio Miranda, é fantástico. Obrigado pelo comentário, Val, seja bem-vinda. Obrigado pelo comentário, Edna, é muito legal. Você falou em fotografia, viu, Cris? Você também faz um trabalho com fotografia muito legal. Gostaria que você falasse sobre isso também, né? Você tem um trabalho muito, muito bacana com fotografia. Tem alguma exposição, alguma coisa? Então, eu já fiz várias exposições, ganhei uma vez um prêmio com uma foto que eu fiz de uma escultura que está na frente do Conservatório de Música de Tatuí. Eu fiz uma foto por trás da escultura. E aí o escultor falou, nossa, eu nunca tinha observado. E eu, particularmente, gosto mais dela por trás, acho ela mais bonita atrás que na frente. Mas ele falou, nossa, e eu não tinha olhado minha escultura atrás. Daí ele passou a olhar, né? E, não, mas ele já, não sei se ele vive, o escultor. Faz tempo isso, muito tempo. Muitas décadas, né? E eu fui assim, por que eu comecei a estudar fotografia? Porque o governo do estado mandava para o interior, naquela época, quando eu tinha menos de 20 anos, né? De 18, menos de 18, mandava curso de muitas coisas. Então eu fazia de tudo que aparecia. E mandou esse curso de fotografia. Então eu fiz muita amizade com o pessoal de Sorocaba, que eram vários professores. Então eles também nos levavam para Sorocaba para ver outros tipos de atividades culturais. Isso que foi legal, sabe? Foi uma troca muito intensa. E aí eu aprendi a ter um olhar fotográfico. Eu não sou uma especialista, não sei mexer em câmera direito, mas eu tiro minhas fotos até com celular, e hoje aceito, né, com celular. Mas aí aprendi sobre luz e sombra, sobre enquadramento, defeitos de fotografia, que isso é importante saber também, né, para não cometer. Foi. Legal. E as minhas fotos, assim, elas são minha amiga francesa, que é a minha tradutora, que percebeu que eu fazia fotos sempre muito olhando para o alto, uma coisa mais de tentar elevar-se, né? Essa busca do divino. Eu não percebi, né? Ela que percebeu. Daí depois que eu falei, é verdade, tem um certo sentido. Que legal, Cris. Mas continua tirando foto, está pensando em uma nova exposição? Continuo tirando
fotos, mas não penso em exposição de fotos, penso em exposição de desenhos, porque eu tenho mais de 150 desenhos, mandalas que eu fiz nos últimos 1 ano e meio para 2, e são mandalas terapêuticas, né? Faço com giz a óleo e agora estou começando a fazer com esmalte de manicure. Eu descobri, né, que é legal também pintar no papel, e no papel não, um pouquinho mais grossinho e tal. E as manicures guardam para mim os esmaltes vencidos, que elas não podem usar vencidos, né? Então eu ganho bastante esmalte. Então, às vezes eu pinto com esmalte, às vezes eu pinto com giz a óleo. Mas tem desenhos que, assim, muitos saem com coisas que eu não pretendo desenhar. Por exemplo, um gato preto no meio, no desenho. Agora, recentemente, saiu um cachorrinho, um cachorro, mas perfeito, perfeito. E eu não fiz dragões. Aí fui até estudar um pouco de dragões, tô seguindo uma pessoa que fala sobre os dragões, que eu não conhecia, né? Eles têm uma interferência aí. Então, sai muito assim, pessoas. Eu vou fazendo traços, assim, eu deixo fluir. E, de repente, eu acho que eu sou um canal para receber alguma coisa, porque é uma coisa que você olha e fala, não é possível. Como que saiu um gato aqui? Como saiu um cachorro aqui? Mas perfeito, assim, né? Todo mundo que olha vê um cachorro, vê um gato. Então, são os mistérios da vida, né? Essa seria uma proposta de exposição próxima. Espero, né, que eu possa fazer. Seria o ideal no Museu do Inconsciente, né? Porque eu trabalho o inconsciente aí, né? Legal. E se tem algum material aí na rede social, na internet, para o pessoal tenha curiosidade de olhar o seu trabalho com fotografia, mandalas, tem como... Não, de mandalas não tem. O que tem é o meu blogspot, o primeiro que eu criei, que é Cristiane Grando. Eu não lembro se é Cristiane Grando só ou se é Cristiane Grando.1. Acho que é .1. blogspot.com. Aí tem bastante a parte da imagem casada com poesia minha. Eu fui pondo, mas faz tempo que eu não coloco nada, mas eu cheguei a colocar bastante coisa. Aí dá para olhar alguma coisinha assim. Ou jogar no Google mesmo, no YouTube. Tem coisas no YouTube também. Legal. Quem gosta mais da parte, né, de leitura, por exemplo, de palestra, tem alguma coisa. Legal. A Brina Kimber escreveu aqui, amo literatura, o livro preferido que me tocou foi A Formiguinha Neve. Legal, Kimberly. A Edna falou aqui, Cris, você é uma Helena, faz tanta coisa. Assina embaixo, Edna. E ela completou aqui, a energia das mulheres é incrível. Assina embaixo também, Edna. Ô, Cris, falando aqui, não sei se você está fazendo, você me contou que você frequenta as escolas, alguma coisa aí na sua região, Serquilho, com incentivo à literatura, né? A vida inteira eu fiz isso. Desde que eu comecei a conhecer alguns poetas que tinham projetos, por exemplo, de Bento Gonçalves, que eu fui 4 vezes convidada para ir no Congresso Internacional de Poesia, acho que chama isso, em Bento Gonçalves. Eu ficava uma semana lá indo para as escolas. Então eu comecei a pegar esse gosto. E aí o pessoal me convida, quando convida eu vou, sabe? Sempre, eu nunca neguei, porque eu acho que a gente tem que dividir o conhecimento, né? Desde sempre me convidam, sabe? Eu comecei a fazer faculdade e começaram já a me convidar para fazer palestra. Eu não era poeta ainda, eu falava sobre redação, eu já sabia, eu já dava aula, porque foi assim, eu estudei, como não tinha aula de redação na escola, eu peguei um material da Editora Abril e eu estudei, quando eu fiz meu terceiro colegial. Aí eu passei na USP e na Unesp ao mesmo tempo, sem cursinho. E esse material que eu estudei para redação, daí eu cheguei na faculdade, peguei mais materiais que uma professora me ajudou a falar, pega isso, e comecei a dar aula particular. Daí, no ano seguinte, já no primeiro ano de faculdade, eu dava aula de redação. Então, eu sempre dei aula, mesmo quando eu fazia pesquisa, de vez em quando, eu dava algumas aulas. O professor convidava, sabe? Tinha os projetos da USP que eles autorizavam, tantas aulas por semestre. Então, eu dava para poder não chegar no final de um doutorado e não ter experiência de sala de aula, né? Por fim, acabei fazendo um pós-doutorado, que nem estava nos planos, acabou. Eu fiz pós-doutorado na época que estava começando o pós-doutorado no Brasil.
Então, era a coisa mais difícil do mundo de achar informação. Eu tinha que ficar ligando para a USP e para a Unicamp para tirar dúvida, para ver o que fazer, porque eu não sabia o que fazer e ninguém sabia. Aí tinha que achar alguma secretária de algum departamento que soubesse alguma coisinha. Foi bem assim. Mas aí eu tive sorte, né? Consegui, fiz 2 anos, tive bolsa da FAPESP, que não é fácil, mas também você tem que fazer jus, né? Você tem que fazer projetos, você tem que fazer relatórios, senão você não ganha, né? E eu ganhei 6 anos, o doutorado e o pós-doutorado da FAPESP, e iniciação científica e mestrado da CAPES e CNPq. Então, eu tive 15 anos de carreira como pesquisadora, né? Que legal. Primeiro eu pesquisei a redação e depois eu fui para a Hilda Hilst no mestrado. Que aí eu descobri a Hilda Hilst, né? Eu não conhecia até então. Aí fui lá, descobri que ela existia, na Unicamp eu descobri a obra dela, e aí fui conhecê-la pessoalmente, eu já estava estudando, já fazia o mestrado, conheci uma pessoa que frequentava a casa dela, que tinha já morado na casa dela, aí me levou para lá, que acabou Que de legal. falecer, o jornalista Gutenberg Medeiros. Juro, não faz um mês, acho que faz um mês no máximo. Nossa, que Muito legal, Cris. triste, morreu Até falei jovem. desse lado do professor, de escolas com a leitura, para falar sobre essa coisa do incentivo à leitura, do estímulo à leitura, né? Às vezes fala muito que o brasileiro não lê, tal, dificuldade de fazer a garotada ler, e até sempre falo que quando escuto uma criança, ou até mesmo um adulto, quando fala que não gosta de ler, eu falo, isso não é verdade, que você não gosta de ler. Você está sempre lendo, você não percebe. Você É, tem que você tem que abrir mais, pode ser que tenha que abrir mais seu campo de leitura, prestar essa mais atenção, você vai ver que você lê, você está sempre lendo, na verdade, né? Talvez aquilo que as pessoas te cobram, professores, é que você não está lendo ainda, não chegou naquele ponto, não está... às vezes a gente tem uma expectativa, tal, né? E na verdade, eu acho que a gente tem que apoiar as pessoas a lerem o que elas gostam de ler, né? Não adianta forçar. Não tem como forçar, né? Ler é uma coisa tão pessoal, tão assim, né? Eu vejo assim, minha mãe, por exemplo, né? Ela estudou muito pouco, né? Ela estudou, acho que até a 2ª série só. Então, ela é uma pessoa que não gosta de ler. Mas aí, assim, ó, eu sempre vou dando alguma coisinha meio pequena. De vez em quando ela pega e lê, né? Aí, quando ela lê, eu falo, ai, que bom, parabéns. Aí eu dei no Dia das Mães mais uns marcadores de livro. Mas eu já tenho. Eu falei, não, mas você vai ficar com mais, porque esses têm umas mensagens. E então, um falava da paz, o outro falava não sei o quê, e assim vamos. Eu sou uma pessoa que valoriza muito, assim, também as pequenas frases, sabe? Eu acho que tudo, uma camiseta, se tiver uma frase, já é melhor do que se não tiver, né? Sabe? Eu acho que é importante valorizar Sim, a escrita, né? sim, sim. Isso é importante. E Aí que você começa... tem tantas formas, sabe, de incentivar a leitura. Eu fiz um projeto chamado Caixas de Poesia, que envolve, assim, você colocar poesia, brinquedos, artesanato, dentro de uma caixa que seja colorida, ou que remeta a alguma coisa, tipo um girassol de plástico, que a própria Tupperware é um girassol, daí você põe um poema de girassol, sabe? E as crianças se encantam, né? Os adultos também. Então, também, às vezes, quando eu mostro para os professores, eu falo, pode copiar, pode, porque minha prima veio de Santa Catarina, sabe? Aliás, eu vou depois falar para ela, mandar um beijo já para ela, para a Magda, porque tenho certeza, a Magda Stavieri, que ela vai ver inteirinha a nossa entrevista. Ela é professora. Que legal. E ela, quando Nossa, ela viu, ela falou, ai, cidade pode aqui em Santa Catarina? copiar. Ela está em Desculpa te São interromper. Retiro. São Ah, Retiro. É. Aí eu falo para ela, né? Que ela é uma prima que eu admiro muito. Uma professora gigantesca, tem um coração imenso. E aí, como pessoa também. E aí, ela falou para mim, acho que foi ela que falou, posso copiar essa ideia? Fazer? Eu falei, claro, todo mundo, eu falo, pode copiar. Porque tudo que puder incentivar a leitura, né, eu acho que é bem-vindo. que A legal, gente não Cris. pode limitar, né? Sim, sim. Entrou aqui a Beatriz Freitas, que é uma escritora também lá do Pará, da cidade de Belterra, se eu não me engano, é perto de Santarém, já teve aqui nessas mulheres, é uma moça fantástica, escreve muito bem, faz um trabalho lindo. Escreveu aqui, boa noite, estava assistindo uma aula, agora que terminou, que consegui vir ver sua live. Ah, obrigado, Beatriz, sua presença é sempre legal. A Elis Lar, que é escritora também, é escritora, poeta, compositora, cantora lá do Maranhão, um trabalho lindo. Seja bem-vinda, Elisa, já esteve aqui também nessas mulheres. Muito obrigado pela presença. Entrou aqui também a Suliane, que é uma pedagoga
professora, que também é escritora, faz um trabalho lindo na escola dela, na cidade de Curitibanos, aqui em Santa Catarina, com cultura, muito legal, um trabalho lindo. Seja bem-vindo, Juliane, muito legal. Cris, eu vou dar aqui uns recadinhos, mas prepara que você está com... que a gente falou do poema que seria Dia das Mães, eu também tenho mais uma pergunta para fazer para você. Pode se preparar que eu vou dar uns recadinhos aqui e a gente já continua. Eu quero falar aqui que na próxima semana que vem vai ter também essas mulheres. Eu vou receber aqui a pedagoga, escritora, diretora da Revista Cultural Debate, a Jaque Alencar. Ela é cearense, mora na Bahia, tem um trabalho muito bacana, vai ser uma conversa maravilhosa. Na próxima terça-feira, 30 de maio, um horário diferente, tá? Excepcionalmente vai ser às 20 horas, mas teremos essas mulheres com a Jaque Alencar. Convido a todo mundo, convido você, Cris, vai ser uma conversa maravilhosa, viu? E quero falar também, como eu sempre falo em todas as lives, para vocês que quiserem acompanhar um trabalho que eu fiz com a minha amiga Thelma Ventura, da editora Voz de Mulher, que se chama o projeto Lê Faz Crescer. São 3 e-books que reúnem textos que são publicados lá no meu blog Tabacaria, na seção Lê Faz Crescer, na qual eu convidei pessoas para darem seus depoimentos, suas experiências como leitores. Muito legal. A gente conseguiu reunir vários textos e levamos um trabalho lindo de edição. Então, são 3 e-books que estão lá no site da editora Voz de Mulher, você pode baixar de graça, está maravilhoso. Tem texto da Cris lá. Cris Ganos, você está travada? Está me ouvindo? Cris deu uma travada, espero ela voltar. E a Sulane aqui escreve aqui. Boa noite, estava em reunião de entrega de boletins, agora consegui chegar. Muito obrigado, amigo, por suas palavras. Aprendo aqui com essa incrível conversa. Obrigado, Sulane. A Cris é maravilhosa. A Cris deu uma... Oi, Cris. Deu uma travada? Estava procurando poema só. Tá. Eu estava falando aqui do Essas Mulheres, que é o... Essas Não, mulheres, escutei tudo. Escutou? Escutei Ah, tá. tudo. Que legal. Então, tem texto da Cris vendo lá nesse e-book. Está muito legal. Pode baixar de graça lá no site da editora Voz de Mulher. É um trabalho bem legal. E acompanha e prestigia a Thelma Ventura com a editora Voz de Mulher. Ela que escreve também, como falei, psicanalista e professora. E tem esse editora Voz de Mulher que é fantástica. Ela tem essa editora Voz de Mulher. Assim como eu também recomendo a Sandra Regina, aí de São Paulo. Também tem à frente de uma editora, a editora Fêminas, né? Ela também é escritora e tem essa editora Fêminas que publica mulheres. Tem a editora Sarasvati, a minha amiga Vânia Claes, que faz um trabalho lindo. Vânia Claes também é escritora e tem esse trabalho nessa editora. Tem a Luísa Novaes com o Litera Books, né? Hoje é coletivo escritor do Litera Books, é um trabalho legal. Ela junto com o Rafael Melo, muito legal divulgando as escritoras. Tem a Adriana Mairink, lá em Portugal, com a editora Infinita, faz um trabalho maravilhoso. Tem também a editora Infinita aqui de Florianópolis, com a Leonita Fernandes, faz um trabalho maravilhoso também. Tem a Silvia Schmidt, com a Livraria Mulher, que faz um trabalho maravilhoso. A Carol Tomás, que faz um trabalho maravilhoso aqui no Instagram, divulgando autoras e mulheres de todas as áreas, na voz delas. Enfim, mulheres fantásticas, faz um trabalho maravilhoso. Acompanhe. Acompanhe também as Eluaradas, que é um coletivo de mulheres fantástico, liderado pela Patrícia Cacó e a Marta Cortesão, 2 incríveis poetas, trabalho lindo, que reúne mais de 100 mulheres, fantástico. Já tem 3 e-books lançados, o último é Bonito Tom das Bruxas, do Ventre da Vida, fantástico, acompanhe um blog Familiar Conexões, esse que é liderado pela Marta Cortesão, que reúne vários textos de várias escritoras, fantástico. Enfim, acompanhe essas mulheres, esses coletivos maravilhosos, como Mulherio das Letras, também o coletivo As Conquistas, maravilhoso. Acompanha, são trabalhos maravilhosos, viu? E o Mulherio de Ceará está aberto com editor aberto para coletânea, Velhas de Poesia, se não me engano, não, desculpe. Entre lá no perfil do Mulherio da Letra, você que mora em Ceará, ou nasceu no Ceará, entra lá, edital comandado pela Patrícia Cacau, fantástico, coletânea maravilhosa, viu? É de 5 de maio até início de junho, entre. É isso, acompanha essas mulheres, é um trabalho maravilhoso, deixa eu acompanhar. Quero dizer que essa live aqui vai ficar gravada aqui no Instagram e depois vai para o canal no YouTube, Blog Tabacaria dessas Mulheres, na quinta-feira, 10 da manhã, viu? Acompanhe no canal, dê like, se inscrevam, comente, compartilhe. É um canal que eu estou montando, eu quero colocar mais material inédito lá, mostrar que esse começo do ano aqui foi um pouco tomado para mim, para quem está sabendo, eu fiz 3 dos dias, do começo do ano até agora. Então eu estou voltando aos poucos, assim. Mas acompanho o trabalho, está muito legal, viu? Muito legal mesmo. E eu tenho também aqui essa
camisa aqui, que é aqui do blog Tabacaria. Está escrito aqui, o Feminismo Liberta. Uma camisa aqui que a gente lançou, R$ 29,90 mais o frete. Quem puder ajudar para colaborar com o projeto, nós agradecemos, viu? E semana que vem vai ter novidade, viu? Aguarde. Bom, Cris, eu quero... Você está aqui já com o poema para a gente poder ler? Sim. Fique à vontade. Vamos lá. Conexão. É curativo e ativo o olhar da mãe. Protetor, presente, do coração à mente. Poema de muitos versos. Universo de sorrisos e lágrimas. Caras as intenções de alegria e felicidade para os filhos seus. Deus me ouça, minha mãezinha, que tudo que nos deu a ti seja multiplicado, leveza, doçura, amor. Que legal, que lindo, Cris, que isso é fantástico, viu? Ah, A Marlene Fábio esteve aqui. Obrigado, Cília Cristiane. Parabéns, Cristiane Grande, por sua militância com as palavras. que lindo. Assina embaixo, viu? A Cris é maravilhosa, viu, Marlene? Marlene é fantástica, viu, Cris? Você tem que conhecer a Marlene, é fantástica. Marlene Fábio. Ela e a mãe dela, viu? A mãe dela, a dona Terezinha, é fantástica. Acho que ela é a primeira é mais feminista do que a Marlene, fantástica. Como diz a Marlene, ela que falou, filha, vai estudar, você tem que ser dependente. Sou fã da Terezinha de Favre. A Kimberly falou que lindo, lindo mesmo, Kimberly. Cris, a Dora falou que boa noite para vocês. Obrigada pelo compartilhamento de tantas belas palavras. Obrigado, Dora, pela sua presença. Cris aqui também, um monte de coraçãozinho. Obrigado, Silvia. A Sulene também, batendo palmas. Obrigado. Cris, eu quero fazer uma pergunta para você, que já virou um quadro aqui das lives, viu, no final das lives, que se chama Beijo no Espelho. Você chama assim, beijo não, opa, batom no espelho. Eu estou trocando tudo, batom no espelho, viu? Que é o seguinte, você poderosa, com essa história maravilhosa da literatura, eu quero que você se imagine com toda a sua história, no quarto, no espelho, você vai deixar uma mensagem aqui no Nossas Mulheres, esse espelho com batom. Pode escolher a cor do batom. Que mensagem você quer deixar? Pode ser um poema, pode ser uma frase, pode ser até um xingamento. Se você quiser deixar escrito, você pode deixar esse espelho aqui no quarto dessas mulheres. Eu tenho um poema de 2 versos, então não vou falar o título. Não, o título é Canção de Amor. Mas eu poderia escrever os 2 versos desse poema. Amor não se pede, nasce, acontece. Que lindo, Cris, que lindo. A gente tem que sempre aprender a doar-se, aprender a dar e receber, né? Tudo ao mesmo tempo. Deixar fluir. Oi? Deixar fluir, né? Deixar fluir. A Brina Kimber falou aqui, que Deus me conceda tamanha sabedoria, palavras belas que alegram o coração. Que legal. Que legal. A Aida falou que bela live, obrigado. A gente agradece a presença. A Cris é maravilhosa. Tinha que ser uma live maravilhosa mesmo. Cris, a gente está chegando no final da live, eu quero te agradecer demais. Aprendi muito com você. Você é fantástica. Você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho, admiro a sua pessoa. Ainda a gente vai ter a oportunidade de dar um abraço a você ainda. Você está ainda aí no sítio aí em Serquilha, né? Cuidando do sítio. Você falou que agora está vendo tratorista, né? Daqui a pouco vamos subir num trator aí. Legal, que legal. Isso mesmo, viu? Eu quero agradecer você. E a cada pessoa, porque eu tive a impressão que está o Brasil inteiro aí. Você tem muito público lindo e bom, hein? E bom, e você merece, viu, Cris? Eu quero agradecer você mais uma vez. Foi uma live maravilhosa. Aprendi muito com você. Amei mesmo, viu? Quero agradecer todo mundo que está aqui na live. E, por favor, sigam a Ellen. Ainda tem um público que assiste depois a live gravada, viu, Cris? Fica legal, sempre tem um público depois, ó. O que meu não conhecia. Também. Eu vou compartilhar com as pessoas que eu sei que vão assistir. Que legal. Ó, eu posso mandar para você, se você quiser, dá para mandar essa live para você baixar aí no seu perfil aí, no Instagram. Tá?
Então, eu quero agradecer a todo mundo. Sigam a Cris, acompanhem o trabalho da Cris, porque ela é fantástica mesmo, sensacional, maravilhosa, viu? E quem não me conhecia, está me conhecendo hoje, né? Os amigos, amigas da Cris, se quiser me acompanhar nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter vocês em minha companhia aqui nas redes sociais, acompanhando o meu trabalho, viu? Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Cris, quero te agradecer mais uma vez, brindar você, essa pessoa maravilhosa que você é, talentosa, carismática, simpática, fantástica, uma pessoa linda mesmo, viu? Obrigado. Coração, viu? Um brinde a você. A nossa homenageada do dia é Helena Greco. Sim. A menina Ara Celi, que a gente não pode esquecer nunca. Os 50 anos daquela tragédia e ninguém foi para não esquecer. Viu? Obrigado. A Silvia aqui agradecendo, parabéns, Cine Live. Obrigado, Silvia. A Cris é ótima. A Kimberly falou que o Hélio Candês pediu para dizer que suas palavras tocou o coração dele. Ó, que legal, viu, Cris? Que legal, Kimberly. Ele é o esposo dela. Ah, que legal, Kimberly. Pô, legal. Ouço você acompanhando a live, muito bom. As palavras da Cris tocou o coração dele. Pô, que legal, é lindo ouvir isso, né, Cris? Obrigado a todo mundo. Obrigada. Eu já falei, está gravado. Um brinde, Cris, um brinde a todo mundo. Até semana que vem. Obrigado, Cris. Obrigado mais uma vez. Um beijo. Tchau. Até semana que vem. Tchau.